Burroughs, Frederick Skinner, Tecnologia do Ensino. Capítulo 5. Por que os professores fracassam? Os esforços mais amplamente difundidos para melhorar a educação revelam uma extraordinária negligência do método. Não analisam a aprendizagem e o ensino e quase não fazem esforço algum para melhorar o ensino como tal. A ajuda ministrada à educação geralmente consiste no dinheiro, e as maneiras de gastá-lo são propostas de acordo com algumas normas comuns. Devemos recrutar mais e melhores professores, devemos selecionar os melhores estudantes e assegurar que todos os estudantes competentes possam ir à escola ou à faculdade. Devemos multiplicar os contatos professor-aluno com filmes e televisão, devemos planejar novos currículos. Tudo isso pode ser feito sem olhar para o próprio ensino. Não se precisa perguntar como estes melhores professores devem ensinar a estes melhores alunos nestas melhores escolas. Nem que espécie de contatos devem ser multiplicados através dos meios de comunicação em massa ou como se tornarão eficientes os novos currículos. Talvez não se deva esperar que questões desta espécie sejam formuladas no que é essencialmente uma revolta de consumidores. Reformas educacionais anteriores foram propostas por professores, um Comenius, um Rousseau, um John Dewey, que estavam familiarizados com os métodos de ensino, conheciam suas limitações e pensavam ter visto uma oportunidade de melhorá-los. Hoje, os descontentes são os pais, empregadores e outros que estão insatisfeitos com os resultados da educação. Quando os professores se queixam, são consumidores da educação de níveis inferiores. Autoridades universitárias querem um melhor ensino básico. Professores secundários trabalham para melhorar o ensino primário e etc. É natural que os consumidores se voltem para os defeitos mais conspícuos de local, pessoal e equipamento, em vez de voltar-se para o método. É também verdade que o método educacional não lhes foi trazida a atenção sob uma luz favorável. Pedagogia não é uma palavra de prestígio. Seu baixo status pode ser atribuído em parte ao fato de que, sob o fascínio dos métodos estatísticos, que prometiam uma nova espécie de rigor, os psicólogos educacionais passaram meio século avaliando os resultados do ensino, mas negligenciando, ao mesmo tempo, o próprio ensino. Compararam diferentes métodos de ensino em grupos homogeneizados e puderam frequentemente dizer que um método era nitidamente superior ao outro. Mas os métodos que comparavam não foram, em geral, tirados de suas próprias pesquisas, nem mesmo de suas próprias teorias. E os resultados obtidos raramente geraram novos métodos. Os estudos psicológicos da aprendizagem foram igualmente estéreis, concentrando-se em detalhes relativamente sem importância de umas poucas situações típicas de aprendizagem, tais como o tambor da memória, o labirinto, a gaiola da discriminação e problemas verbais. As curvas de aprendizagem e esquecimento que emergiram destes estudos nunca foram úteis na sala de aula e vieram a ocupar lugar cada vez menos importante nos manuais de psicologia educacional. Mesmo hoje, muitos renomados teorizadores insistem em que seu trabalho não tem relevância prática. Por estas, e sem dúvidas, por outras razões, o que se tem ensinado como pedagogia não tem sido uma verdadeira tecnologia do ensino. O ensino nas faculdades, com efeito, não tem sido de modo algum abordado. O professor, principalmente, não recebe preparação profissional. Geralmente começa ensinando simplesmente como foi ensinado, e se melhora é apenas graças à sua própria e desamparada experiência. O ensino da escola primária e secundária é ministrado principalmente através de estágios, em que o estudante recebe conselhos e recomendações de professores experimentados. Algumas receitas do ofício e regras práticas são passadas adiante, mas a experiência própria do jovem professor continua a ser a principal fonte de melhoria. Mesmo esta moderna tentativa de treinamento de professores tem sido atacada.
Tem-se argumentado que o bom professor é simplesmente o que conhece o assunto e está nele interessado. Qualquer conhecimento especial da pedagogia, como ciência básica, é tida como desnecessário. A atitude é lamentável. Nenhuma empresa pode melhorar a si própria ao mais alto grau sem o exame de seus processos básicos. Um sistema educacional realmente eficiente não pode ser estabelecido até que se compreendam os processos de aprendizagem e ensino. O comportamento humano é complexo demais para ser deixado à experiência casual, ou mesmo organizada no ambiente restrito da sala de aula. Os professores necessitam de auxílio. Em particular, necessitam da espécie de auxílio oferecida por uma análise científica do comportamento. Felizmente, uma análise desse tipo existe agora. Princípios derivados dela já têm contribuído para o planejamento de escolas, equipamento, textos e práticas de sala de aula. A instrução programada é, provavelmente, a realização mais conhecida. Alguma familiaridade com suas formulações básicas está começando a ser considerada como importante na formação de professores e administradores. Estas contribuições positivas, entretanto, não são mais importantes que a luz que a análise lança sobre a prática corrente. Há algo errado com o ensino. Em que consiste, sob o ponto de vista de uma análise experimental do comportamento? 2. Controle aversivo. Os castigos corporais sempre desempenharam um papel importante na educação. Como diz H.I. Merrill, abre aspas, educação e castigos corporais foram tão inseparáveis para um grego helenístico como foram a um escriba judeu ou egípcio no tempo dos faraós. A bem conhecida descrição de Montaigne, gritos de crianças castigadas e mestres loucos de raiva, é correta, tanto para as escolas latinas quanto para as gregas. Quando os homens da antiguidade relembravam seus dias de escola, imediatamente recordavam-se das surras. Dar a mão à palmatória, manum farulae subducere. Era uma maneira elegante de falar em latim e estudar. A vara de marmelo ainda está entre nós e esforços para aboli-la são vigorosamente combatidos. Na Inglaterra, correias de couro perfuradas para chicotear estudantes, chamadas taus, podem ser compradas de fornecedores que as anunciam nas revistas especializadas em educação, um dos quais vende 3.000 anualmente. As taus têm a vantagem, compartilhada pelo cacetete de borracha, de não deixar marcas incriminadoras. A brutalidade da punição corporal e a grosseria que gera tanto em professores como em alunos levou naturalmente à reforma. As reformas significaram pouco mais do que mudar para medidas não corporais, das quais a educação pode jactar-se de uma lista espantosa. O ridículo, hoje quase sempre verbalizado, mas antes simbolizado pelas orelhas de burro ou pelo ficar de pé no canto, descomposturas, sarcasmos, críticas, encarceramento, ficar depois da aula, cópias ou tarefas extras, perda de privilégios, trabalhos forçados, ostracismo, ser posto no gelo e multas são alguns dos artifícios que têm permitido ao professor poupar o bastão sem estragar a criança. Sob certos aspectos, são recursos menos condenáveis do que a punição corporal, mas o padrão permanece. O estudante passa a maior parte do seu dia fazendo coisas para as quais não se sente inclinado. A educação é compulsória em mais de um sentido. Se o professor tiver dúvidas quanto aos seus próprios métodos, faça a si próprio umas poucas perguntas. Deixam meus alunos de trabalhar imediatamente quando acaba a aula? Se isso acontece, o fim da aula é o alívio óbvio de uma ameaça. Apreciam, mais do que lamentam, as férias ou um feriado inesperado? Recompensa-os pelo bom comportamento, dispensando-os de outras tarefas? Castiga-os, dando-lhes tarefas adicionais? Digo frequentemente,
Prestem atenção, vocês devem lembrar, ou admoesto-os gentilmente de outras maneiras. Acho necessário, de vez em quando, endurecer e ameaçá-los com alguma forma de castigo. O professor pode usar de controle aversivo porque é maior e mais forte que seus alunos, ou capaz de invocar a autoridade, seja dos pais ou da polícia. Pode coagir os alunos a ler textos, a ouvir aulas, a tomar parte em seminários, a lembrar tanto quanto possível do que tenham ouvido ou lido, escrever trabalhos, etc. Isto será talvez um resultado, mas prejudicado pela extraordinária lista de subprodutos atribuíveis à prática básica. O estudante que trabalha principalmente para escapar da estimulação aversiva descobre outros meios de escapar. Chega atrasado, de má vontade, escorregando para a escola como um lagarto pela terra molhada. Permanece totalmente ausente da escola. A educação tem seu próprio nome para isso. Truancy, vadiagem, de uma velha palavra celta que significa wretched, desgraçado, miserável, vil. Um tipo especial de polícia, o truant officer, inspetor de disciplina, trata com os infratores, ameaçando-os de consequências ainda mais severas. O gazeteiro é legalmente um vadio. Das crianças que cometem suicídio, descobre-se com frequência que tinham problemas na escola. Há formas sutis de fuga. Embora fisicamente presente e olhando o professor ou o texto, o estudante não presta atenção. Está histericamente surdo. Sua mente vagueia. Está no mundo da lua. Formas incipientes de fuga manifestam-se como inquietação. O cansaço mental geralmente não é um estado de exaustão, mas uma disposição incontrolável de escapar, e escolas a que tratam destes casos, permitindo fuga para outras atividades, na esperança de que sejam igualmente proveitosas. Os períodos em que se divide um dia de aula medem os limites do controle aversivo bem-sucedido, em vez de medirem a capacidade de atenção sustentada. Uma criança passará horas absorta num brinquedo ou olhando televisão, e a mesma criança não pode ficar sentada quieta na escola mais do que uns poucos minutos antes que a fuga torne-se forte demais para ser negada. Uma das formas mais fáceis de fuga é simplesmente esquecer tudo o que se aprendeu. E ninguém foi capaz de descobrir uma forma de controle que evitasse esta fuga final para a liberdade. Resultado igualmente sério e que a análise experimental do comportamento nos leva a esperar é que os estudantes contra-ataquem. Se o professor for fraco, o estudante pode atacar abertamente. Talvez possa chegar a ser impertinente, atrevido, rude ou provocador, apresentando até um comportamento verbal obsceno ou irreverente. Quando o professor está presente, os ataques podem assumir a forma de aborrecimento, e os estudantes escapam aos castigos, aborrecendo-o subrepticiamente, suspirando, bocejando, arrastando os pés, estalando os dedos e brincando. Ataques físicos a professores são atualmente comuns. Ataques verbais na ausência do professor são lendários. Os contra-ataques aumentam progressivamente. Ações ligeiramente aversivas do professor provocam reações que demandam medidas mais severas, às quais, por sua vez, os estudantes reagem ainda mais violentamente. A escalada pode continuar até que um dos lados se retire. Os estudantes deixam a escola ou o professor demite-se. Ou dominem completamente, os estudantes estabelecem anarquia ou o professor impõe uma disciplina despótica. O vandalismo é outra forma de contra-ataque que está se tornando cada vez mais séria. Em muitas cidades, mantém-se guardas especiais para vigiar os prédios escolares durante os fins de semana. Escolas estão sendo planejadas de modo que as janelas não possam ser facilmente quebradas da rua. Uma forma mais ampla de contra-ataque ocorre mais tarde quando, como contribuintes dos ex-alunos, os antigos estudantes se recusam a ajudar as instituições educacionais. O anti-intelectualismo é, muitas vezes,
um ataque generalizado a tudo o que a educação representa. Um efeito igualmente sério, embora menos óbvio, é a simples inatividade. O estudante torna-se taciturno e inabordável. Fica bloqueado, recusa-se a obedecer. A inação é algumas vezes uma forma de fuga. Em vez de realizar uma tarefa, o estudante simplesmente aceita o castigo como mal menor. É algumas vezes uma forma de ataque, cujo objetivo é enfurecer o professor, mas é também, per si, um efeito previsível do controle aversivo. Todas estas reações têm sequelas emocionais. Medo e ansiedade são características da fuga e da esquiva. A raiva, do contra-ataque, o ressentimento, da inação teimosa, são aspectos clássicos da delinquência juvenil, das doenças psicossomáticas e de outros desajustamentos familiares, às administrações e aos serviços de saúde das instituições educacionais. O controle aversivo tem outras desvantagens sérias. O comportamento que satisfaz contingências aversivas pode ter características indesejáveis. Pode ser indevidamente compulsivo, meticuloso, outrora significava medroso, requer esforço, dá resultado. O estudante desempenha um papel submisso que é cada vez menos útil, pois as práticas culturais estão se afastando de padrões totalitários. Rousseau poderia queixar-se ainda de que pouco mais da metade dos alunos de seu tempo viviam para gozar as bênçãos pelas quais os prazeres de suas infâncias foram sacrificados. Felizmente, isso não é mais verdade, mas o sacrifício continua. Os métodos aversivos têm também efeito sobre os professores. O jovem professor pode começar sua carreira com uma atitude favorável para com a sua profissão e para com seus alunos, apenas para encontrar-se na posição de quem desempenha um papel consistentemente inamistoso, na medida que o repertório de comportamento agressivo vai sendo repetidamente reforçado. É uma perspectiva que não atrai nem segura os bons professores. Algumas vezes a profissão foi tolerável só para os fracos ou para os que gostam de tratar os outros agressivamente. Mesmo quando usadas moderadamente, as práticas aversivas interferem com o tipo de relações com alunos, que torna viáveis as técnicas mais produtivas. Nas faculdades e cursos de pós-graduação, o padrão aversivo subsiste no sistema, atualmente quase universal, de mande ler e verifique. O professor não ensina, simplesmente atribui ao estudante a responsabilidade de aprender. O estudante deve ler livros, estudar textos, realizar experimentos, frequentar aulas e fica responsável por fazê-lo, no sentido de que, se não relata corretamente o que viu, ouviu ou leu, sofrerá consequências aversivas. Perguntas e respostas são uma característica tão proeminente da educação que sua relação com o ensino quase nunca provoca surpresa. Entretanto, como exigência de uma resposta que satisfaça certas especificações, uma pergunta é quase sempre ligeiramente aversiva. Um exame com coleção de perguntas gera tipicamente a ansiedade e o pânico, apropriados para esquiva e fuga. A leitura de uma prova de aluno é provavelmente chamada de correção. Os exames são planejados para mostrar principalmente o que o aluno não sabe. Uma prova que se tenha demonstrado fácil demais será tornada mais difícil, antes de ser dada outra vez, precisamente porque uma prova fácil não discrimina. Porém, mais provavelmente porque o professor tem medo de enfraquecer a ameaça sobre a qual seus estudantes estão trabalhando. O professor é julgado por seus superiores e colegas pela severidade e da ameaça que impõe. Será um bom professor se faz com que seus alunos trabalhem duro, pouco importando como faz ou o quanto ensina usando este método. Eventualmente passa a avaliar-se a si próprio da mesma maneira. Se tenta mudar para métodos não aversivos, pode descobrir que resiste a tornar as coisas mais fáceis, como se isto necessariamente significasse ensinar menos. Propostas para adicionar requisitos e elevar o padrão geralmente fazem parte de um sistema aversivo. Um conhecido educador escreveu, abre aspas, precisamos endurecer o trabalho em nossas escolas. Temos todos os motivos para nos concentrar em algumas matérias,
e ser infatigáveis na nossa insistência de que sejam realmente aprendidas. Os últimos anos, no curso secundário, devem ser os mais difíceis. Devemos dar aos estudantes tarefas que sejam tão difíceis quanto importantes e insistir que sejam bem feitas. Devemos exigir mais de nossos alunos. Fecha aspas. Estas expressões provavelmente pretendem ser sinônimo de os estudantes devem aprender mais ou talvez os professores devem ensinar mais. Há boas razões pelas quais os estudantes devem ter mais matemática ou aprender uma língua moderna mais eficiente ou estar melhor preparados para a faculdade ou estudo posterior, mas não são razões para intensificar pressões aversivas. Um padrão é um nível de realização. Só sob uma determinada filosofia da educação é um critério sobre a qual se torna contingente alguma forma de punição. Não é difícil explicar o uso de controle aversivo. O professor pode arranjar facilmente contingências aversivas. Sua cultura já lhe ensinou como fazê-lo. De qualquer forma, como os efeitos imediatos são nítidos, as técnicas aversivas são facilmente aprendidas. Quando o controle começa cedo e é consistentemente mantido, e particularmente quando assume a forma de uma suave admoestação, os subprodutos são mínimos. Sistemas que são basicamente aversivos têm produzido estudantes bem disciplinados, obedientes, aplicados e eventualmente informados e hábeis, algumas vezes para a inveja dos professores que não podem usar habitualmente as mesmas técnicas. Os próprios alunos podem ficar impressionados e mesmo voltar, anos depois, para agradecer aos professores de quem apanharam ou pelos quais foram ridicularizados. O controle aversivo pode ser defendido como o caminho da natureza. Ao aprender a girar uma manivela, a criança melhora, evitando esbarrões e arranhões. O ambiente natural ensina a pessoa a agir de modos que resolvam a inquietude ou reduzam a ameaça de não saber. Por que não deve o professor imitar a natureza e arranjar contingências aversivas, comparáveis, tais como inquietar o aluno para induzi-lo a pensar ou fazer com que se torne curioso para induzi-lo a pesquisar? Mas a natureza, como se verá no capítulo de motivação do estudante, nem sempre é uma amostra admirável. As contingências aversivas naturais não são um modelo a ser copiado, mas um padrão a ser superado. As contingências aversivas proporcionam também uma oportunidade para o aluno aprender a ajustar-se ao desagradável e doloroso, a agir eficazmente sob ameaças, a submeter-se à dor, mas essas contingências não são bem planejadas para estes propósitos. Como indicava Rousseau, pode-se ensinar a criança a lidar com estimulação aversiva, mas as contingências requeridas não são facilmente compatíveis com as contingências planejadas para ensinar outras coisas. O controle aversivo é, sem dúvida, sancionado em parte porque é compatível com as filosofias dominantes de governo e religião. Não é só o professor que considera o aluno responsável por fazer o que deve ou que o pune justamente quando falha. Não é só o estudante fracassado que se diz que ignorância não é desculpa. Os colégios e as escolas devem, naturalmente, participar no controle legal e ético exercido pelas sociedades que os mantêm e das quais são partes, e que têm problemas comparáveis aos seus. Para todos estes problemas, o controle aversivo tem parecido relevante, mas como veremos no capítulo 9, cursos alternativos de ação deveriam ser considerados. Os sistemas existentes, com seus infelizes subprodutos, não podem ser defendidos como mal necessário até que estejamos certos de que outras soluções não possam ser encontradas. A maioria dos professores é humana e bem intencionada, não quer ameaçar seus alunos e, no entanto, quando se dá conta, está fazendo, quer ajudar, mas suas ofertas de ajuda são muitas vezes declinadas. A maioria dos estudantes é bem intencionada, quer aprender e, no entanto, não é capaz de forçar-se a estudar e sabe que está perdendo tempo, por razões que eles próprios não identificam com precisão. Muitos estão em revolta. Por que deve a educação continuar a usar técnicas aversivas, às quais tudo isso tão obviamente se deve?
evidentemente porque não se encontrou outra alternativa. Não é bastante abandonar simplesmente medidas aversivas. Uma escola como a Summerhill é terapêutica e não educacional. Ao suspender o emprego do castigo, os professores podem ajudar os estudantes que foram maltratados, alhures, e prepará-los para o ensino. Mas algo mais é necessário se tiverem de ensinar. Tolstói logo abandonou a escola para as crianças de seus servos, na qual nenhuma criança era obrigada a assistir aulas, ou, se assistisse, não era obrigada a prestar atenção. Experiências semelhantes feitas pelos anarquistas e uma de Bertrand Russell também falharam. 3. Dizer e mostrar. Uma criança vê as coisas e depois fala acuradamente delas. Ouve novidades e mexericos e passa-os adiante. Narra com abundância de pormenores o enredo de uma fita que viu ou de um livro que leu. Parece ter uma curiosidade natural, ou um amor ao saber, ou uma sede inerente de aprender. Por que não aproveitar estes dotes naturais e simplesmente pôr o aluno em contato com o mundo sobre o qual deve aprender? Naturalmente, existem dificuldades práticas. Apenas uma pequena parte do mundo real pode ser trazida para a sala de aula, mesmo com auxílio de fitas de cinema, de gravações e televisão, e apenas uma pequena parte do restante pode ser visitada fora. As palavras podem ser facilmente importadas, mas os excessos verbais da educação clássica mostraram como é fácil que isto leve a uma perigosa deturpação. Dentro de limites razoáveis, entretanto, não será possível ensinar simplesmente dando ao estudante a oportunidade de aprender de um modo natural? Infelizmente, o estudante não aprende simplesmente quando se lhe diz que o faça. Algo essencial de sua curiosidade natural ou sede de saber está ausente da sala de aula. O que falta em linguagem técnica é reforço positivo. Na vida diária, o aluno olha, ouve e lembra por causa de certas consequências que se seguem. Aprende a olhar e a escutar naquelas maneiras especiais que contribuem para a lembrança, porque é reforçado para lembrar-se do que viu ou ouviu, exatamente como um repórter de jornal anota e lembra coisas que vê porque é pago para relatá-las. Consequências desta espécie estão ausentes quando o professor simplesmente mostra algo ao estudante ou lhe diz alguma coisa. Rousseau foi o grande advogado da aprendizagem natural. Emílio devia ser ensinado pelo mundo das coisas. Seu professor deveria chamar sua atenção para este mundo. No entanto, sua educação deveria ser negativa. Não haveria nenhuma consequência programada. Mas Emílio era um aluno imaginário, com processos de aprendizagem imaginários. Quando um discípulo de Rousseau, Pestalozzi, tentou os métodos com seu próprio filho, logo encontrou dificuldade. O diário que Pestalozzi escreveu é um dos documentos mais patéticos da história da educação. Passeando com seu filho nas margens de um riacho, Pestalozzi repetiria várias vezes: a água corre colina abaixo. Mostraria ao menino que a madeira flutua na água e a pedra afunda. Estivesse ou não aprendendo algo, o menino não estava infeliz e Pestalozzi podia acreditar que pelo menos estava fazendo o método certo. Mas quando o mundo das coisas teve de ser deixado para trás, os fracassos já não podiam ser ocultados. Abre aspas. Foi com dificuldades que pude ensiná-lo a ler. Tinha 1001 maneiras de abandonar a leitura e nunca perdi a oportunidade de fazer outra coisa. Fecha aspas. Conseguia que o menino ficasse quieto durante as lições, fazendo com que antes, abre aspas, corresse e brincasse fora de casa no frio, fecha aspas. Mas então o próprio Pestalozzi ficava exausto. Inevitavelmente, é claro, voltou às medidas aversivas, abre aspas, ficava logo cansado de aprender a ler, mas eu tinha decidido que ele deveria trabalhar regularmente todos os dias, quisesse ou não, e tomei a determinação de fazê-lo sentir a necessidade disso desde o começo, mostrando-lhe que não havia alternativa entre o trabalho e meu descontentamento, que fazia sentir mantendo-o dentro de casa, fecha aspas. 4.
prender a atenção. A falha no método mostrar e dizer é algumas vezes atribuída à falta de atenção. Muitas vezes sabemos que nós próprios estamos olhando ou ouvindo com cuidado. Se não devemos punir o aluno quando não olha ou não ouve, como fazê-lo concentrar-se? Uma das possibilidades é fazer com que não haja nada mais para ser visto ou ouvido. A sala de aula fica isolada e livre de distrações. O silêncio é quase sempre a regra. Restrições físicas ajudam. Fones de ouvido ajudam o professor a ter certeza de que apenas o que deve ser ouvido chega até os ouvidos do aluno. O vídeo de TV tem sido elogiado pelo isolamento e efeito hipnótico que proporciona. Já se propôs um tipo de aparelho em que a concentração seria obtida da seguinte e desesperada maneira. O aluno defronta-se com um texto brilhantemente iluminado, enquadrado em paredes que operam segundo o princípio dos antolhos antigamente usados pelos cavalos de carroça. Suas orelhas ficam entre fones. Lê parte do texto em voz alta e ouve então sua própria voz gravada quando lê outra vez. Se não aprende o que lê, não será certamente porque não o vê. Prática menos coercitiva é fazer com que o que deve ser visto ou ouvido seja atraente ou chame a atenção. O anunciante depara-se com o mesmo problema que o professor, e suas técnicas têm sido fartamente copiadas no planejamento de livros didáticos, filmes e práticas de sala de aula. Cores brilhantes, variedade, modificações rápidas, tipos grandes, sequências animadas, tudo isso tem um efeito pelo menos temporário em induzir o estudante a olhar e a ouvir. Entretanto, não ensinam o estudante a olhar e a ouvir, porque ocorre no momento errado. Observa-se uma fraqueza idêntica no tornar a própria escola mais agradável. Uma arquitetura atraente, interiores coloridos, mobília confortável e arranjos que conduzam à sociabilidade, materiais que interessem mais, tudo isso são reforçadores, mas reforçam apenas os comportamentos sobre os quais são contingentes. Um edifício escolar atraente reforça o comportamento de vir olhá-lo. Uma sala de aula colorida e confortável reforça o comportamento de entrar nela. Falando genericamente, poder-se-ia dizer que estas coisas fortalecem uma atitude positiva em relação à escola, mas contribuem meramente para o ambiente da instrução. Não ensinam aquilo que os estudantes devem aprender na escola. Da mesma maneira, os recursos audiovisuais comumente chegam no momento errado para fortalecer as formas de comportamento que são a principal preocupação do professor. Uma página interessante, impressa em 4 cores, reforça o aluno simplesmente a abrir o livro e olhá-lo. Não reforça a ler a página ou mesmo a examiná-la mais detalhadamente. Por certo, não reforça aquelas atividades que resultam, efetivamente, no lembrar-se do que foi visto. Um conferencista interessante empolga os seus ouvintes, no sentido de que olham e ouvem enquanto ele fala. Do mesmo modo que o filme de uma demonstração interessante reforça o comportamento de assisti-lo, mas nenhum dos dois, nem a conferência nem o filme, reforçam necessariamente o ouvir da maneira especial que conduz à lembrança. Na boa instrução, as coisas interessantes deveriam ocorrer depois que os estudantes tivessem lido a página ou escutado ou olhado com cuidado. A ilustração em 4 cores deveria tornar-se interessante depois que o texto que a acompanha tivesse sido lido. Um trecho do filme ou da conferência deveria ser interessante apenas se os trechos anteriores tivessem sido examinados cuidadosamente e lembrados. De modo geral, coisas naturalmente atraentes e interessantes contribuem para os objetivos principais da educação apenas quando entram em contingências de reforçamentos muito mais sutis do que as usualmente representadas pelos recursos audiovisuais. 5. Material fácil de lembrar. É possível que os estudantes possam ser induzidos a aprender fazendo com que o material seja não só mais atraente, mas também mais memorável.
Um exemplo óbvio é torná-lo mais fácil. As crianças começam aprendendo a escrever no alfabeto manuscrito porque se assemelha ao texto em que está aprendendo a ler. Podem aprender a ler em textos impressos em um alfabeto fonético. Podem aprender a soletrar apenas as palavras que vão efetivamente usar, etc. Esta espécie de simplificação mostra uma falta de confiança nos métodos de ensino e frequentemente apenas adiam a tarefa do professor, mas é algumas vezes uma estratégia útil. O material que é bem organizado é também naturalmente mais fácil de aprender. Algumas teorias psicológicas correntes sugerem que o material pode também ser tornado mais memorável de outra maneira. Várias leis de percepção indicam que o observador não pode deixar de ver as coisas de uma certa maneira. Os estímulos parecem impor-se ao organismo. As ilusões ópticas são exemplos muito citados. Estas leis sugerem a possibilidade de que o material possa ser apresentado de forma a tornar a aprendizagem irresistível. O material deve ser tão estruturado que seja facilmente e quase necessariamente aprendido. Os exemplos educativos são, contudo, muito menos persuasivos do que as demonstrações em que se baseiam. Ao se procurar atribuir uma função importante ao material a ser aprendido, é particularmente fácil desprezar as outras condições sob as quais a aprendizagem geralmente ocorre. 6. O professor como parteiro. Não importa o quão atraentes, interessantes e estruturados possam ser os materiais. O fato desencorajador é que, com frequência, não são aprendidos. Em vez de continuarem a perguntar por que, muitos teóricos de educação concluíram que o professor não pode realmente ensinar, mas apenas ajudar o aluno a aprender. A metáfora dominante recua até Platão. Como Émile Brehier diz, abre aspas, Sócrates não possuía outra arte que a maiêutica, a arte de partejar, exercida por sua mãe Fenareta. Tirava das almas aquilo que elas já tinham em si. Fecha aspas. O estudante já conhece a verdade. O professor simplesmente mostra-lhe que a conhece. Como já vimos, entretanto, não há nenhum indício de que o rapaz na cena de Menão tenha aprendido alguma coisa. Não poderia ter reconstruído o teorema sozinho quando Sócrates terminou. Sócrates diz isso mesmo mais adiante no diálogo. Abre aspas. Se alguém continuar formulando estas mesmas perguntas com frequência e sob várias formas, pode-se ter certeza de que, por fim, ele as saberá tão bem quanto qualquer outra pessoa. Fecha aspas. Sócrates era um partidário da teoria da frequência. É preciso admitir que a tarefa era difícil. O rapaz estava começando do nada. Quando Polly usa a mesma técnica ao presidir o nascimento da fórmula da diagonal do paralelepípedo, seus alunos dão uma contribuição mais positiva, porque já tinham estudado um pouco de geometria antes. Mas qualquer êxito atribuível ao ensino anterior enfraquece a defesa da maiêutica. E as deixas e questões de Polya fornecem um auxílio maior do que ele o admite. Somente porque a prova matemática parece surgir da natureza das coisas, é que se diz ser ela, de algum modo, conhecida de todos, esperando apenas ser explicada. Mesmo Sócrates não poderia argumentar que a alma conhece os fatos da história ou uma segunda língua. O parto deve ser precedido da fecundação, mas não será possível que uma apresentação que não pareça ter sido aprendida seja a semente do conhecimento que cresce para ser partejado pelo professor? Talvez o parto das almas seja mostrar aos estudantes que ele se lembra do que já foi visto ou dito. Em The Idea of a University, o cardeal Newton dá um exemplo do método maiêutico aplicado ao conhecimento adquirido. É um exemplo que provocará penosas memórias de muitos professores. Um tutor conversa com um candidato acerca de um ponto da história.
o ponto com efeito em que Menão de Platão perdeu a vida. Abre aspas. Qual o significado da palavra anábasis? Diz o tutor. O candidato fica em silêncio. Tutor, você sabe muito bem. Não se preocupe com o tempo e não fique nervoso. Anábasis significa o candidato, uma subida. Tutor, quem subiu? Candidato, os gregos, Xenofonte. Tutor, muito bem. Xenofonte e os gregos subiram. Para que subiram? Candidato, contra o rei da Pérsia. Subiram para lutar contra o rei da Pérsia. Tutor, está certo, uma subida. Mas eu pensava que se dizia uma descida quando o exército estrangeiro leva a guerra a um país? O candidato fica em silêncio. Tutor, não se fala da descida dos bárbaros? O candidato diz que sim. Tutor, por que então se diz que os gregos foram para cima? O candidato, foram para cima lutar contra o rei persa. Tutor, sim. Mas por que para cima? Por que não para baixo? Candidato, desceram depois, quando recuaram para a Grécia. Tutor, absolutamente certo, recuaram mesmo. Mas não há nenhuma razão por que se diz que subiram para a Pérsia em vez de terem descido. Candidato, eles subiram para a Pérsia. Tutor, por que você não diz que desceram? Candidato, depois de uma pausa, eles desceram para a Pérsia. Tutor, você não me entendeu. Fecha aspas. Newman adverte o leitor de que o candidato é deficiente. Abre aspas. Não é como o que se poderia esperar de uma escola respeitável. Fecha aspas. Reconhece um aluno fraco, mas não a fraqueza do método. Milhares de professores perderam muitos anos de vida em diálogos que não foram mais proveitosos do que este. Tudo pela maior glória da maiêutica, sem se darem conta de que o método dizer e mostrar não só é inadequado, mas errado. Embora a alma talvez não tivesse sabido sempre a verdade, nem mesmo sido confrontada com ela em uma experiência meio esquecida, pode ainda procurá-la. Se o aluno pode ser ensinado a aprender do mundo das coisas, nada mais precisará ser ensinado. É o método da descoberta. Destina-se a absolver o professor de uma sensação de fracasso, tornando a instrução desnecessária. O professor programa um ambiente no qual as descobertas podem ocorrer, sugere linhas de investigação, mantém o aluno dentro de limites. O importante é que não lhe deve dizer nada. O organismo humano, com efeito, aprende sem ser ensinado. É uma boa coisa que isso aconteça, e seria ainda melhor se mais coisas pudessem ser aprendidas desta maneira. Os estudantes estão naturalmente interessados no que podem aprender por si próprios, pois, do contrário, não aprenderiam e, pela mesma razão, lembram-se com maior probabilidade do que aprenderam assim. Há elementos reforçadores na surpresa e no processo de uma descoberta pessoal que são alternativas bem recebidas das tradicionais consequências aversivas. Mas a descoberta não é solução para os problemas de educação. Uma dada cultura não é superior à sua capacidade de transmitir a si própria. Deve partilhar com seus novos membros um acúmulo de habilidade, de conhecimentos e de práticas éticas e sociais. A instituição da educação destina-se a servir a este propósito. É impossível ao estudante descobrir por si próprio mais do que uma pequena parte da sabedoria de sua cultura. E nenhuma filosofia da educação propõe de fato que o faça. Os grandes pensadores constroem sobre o passado, não perdem tempo redescobrindo-o. É perigoso sugerir ao estudante que está abaixo de sua dignidade aprender o que os outros já sabem, que há algo ignóbil e mesmo destrutivo dos poderes racionais em memorizar fatos, código, fórmulas ou trechos de obras literárias, e que para ser admirado ele deve pensar de maneira original. É igualmente perigoso deixar de ensinar fatos e princípios importantes
para dar ao estudante a oportunidade de descobri-los por si próprio. Só o professor que não está cônscio de seus efeitos sobre os estudantes pode acreditar que as crianças realmente descobrem a matemática e que, como escreveu um professor nas discussões em grupo, abre aspas, podem e efetivamente figuram todas as relações, valor e procedimentos que constituem um programa completo de matemática, fecha aspas. Há outras dificuldades. A posição do professor que encoraja a descoberta é ambígua. Deve pretender que ele próprio não sabe? Sócrates dizia que sim. Na ironia socrática, os que sabem divertem-se às custas dos que não sabem. Ou para encorajar a cooperação na aventura da descoberta, deve o professor tomar apenas temas que ele próprio não tenha aprendido? Ou deve dizer francamente, eu sei, mas você deve descobrir, e aceitar as consequências nas suas relações com os estudantes? Ainda uma outra dificuldade surge quando é necessário ensinar a toda uma classe. Como evitar que alguns bons estudantes façam todas as descobertas? Quando isso acontece, os outros membros da classe não só perdem a excitação da descoberta, mas ficam na dependência de aprender de um material apresentado de maneira vagarosa e particularmente confusa. É claro que os estudantes devem ser encorajados a explorar, a fazer perguntas, a estudar sozinhos e a serem criativos. Quando propriamente analisados, os comportamentos designados por estas expressões poderão ser ensinados. Não se segue, entretanto, que devem ser ensinados pelo método da descoberta. 7. Os ídolos da escola. Práticas educacionais eficazes ameaçam a concepção do ensino como uma forma de maiêutica. Se supusermos que o aluno deve exercer o seu poder de raciocínio, desenvolver a sua mente, aprender através de intuição, etc., então pode mesmo ser verdade que o professor não possa ensinar, mas apenas ajudar o aluno a aprender. Mas se estes objetivos puderem ser reformulados em termos de modificações explícitas do comportamento, então métodos eficazes de instrução podem ser projetados. Dos famosos 4 ídolos, Francis Bacon formulou algumas das razões pelas quais os homens chegam às ideias falsas. Poderia ter adicionado 2 ídolos especiais da escola que afetam os que desejam melhorar o ensino. O ídolo do bom professor é a crença de que o que um bom professor pode fazer, qualquer outro também pode. Alguns professores são, é claro, particularmente eficazes. São pessoas naturalmente interessantes e que tornam as coisas atraentes para seus alunos. São hábeis no trato com o aluno, como são hábeis no trato com pessoas em geral. São capazes de formular dados e princípios e comunicá-los aos outros eficientemente. É possível que estas habilidades e talentos venham algum dia a ser melhor compreendidos e transmitidos a novos professores. No momento, contudo, são verdadeiras exceções. O fato de que um método seja bem sucedido em suas mãos não significa que possa solucionar os problemas importantes da educação. O ídolo do bom aluno é a crença segundo a qual o que o bom aluno pode aprender, qualquer um pode, porque tem superior habilidade ou porque tenham sido expostos anteriormente a ambientes mais favoráveis. Alguns estudantes podem aprender sem ser ensinados. É bem possível que até aprendam melhor assim. É possível que algum dia possamos produzir mais desses alunos. No momento, contudo, o fato de que um método dê certo com os bons estudantes não significa que sempre dê certo. É bem possível que possamos progredir mais rapidamente para uma educação eficiente se deixarmos de lado tanto o bom professor quanto o bom aluno. Não sofrerão, porque não precisam de nosso auxílio. Podemos, então, devotar-nos à descoberta de práticas apropriadas aos restantes, que 95% de professores e alunos. Os ídolos da escola explicam parte do sôfrego excitamento com que alguns dos teorizadores da educação voltam sempre às mesmas soluções.
Talvez se deva mesmo considerá-los como casos especiais de uma única fonte de erro mais geral, a crença de que a experiência pessoal de sala de aula seja a fonte primordial de sabedoria pedagógica. Na verdade, é difícil aos professores aproveitarem-se da sua própria experiência, quase sempre não aprendem de seus sucessos e fracassos a longo prazo, e os efeitos a curto prazo dificilmente são atribuídos às práticas que lhe deram origem. Poucos professores têm tempo para refletir sobre estes assuntos, e a pesquisa educacional tradicional forneceu pouca ajuda. Uma espécie mais promissora de pesquisa esboça-se agora. Ensinar pode ser definido como o dispor de contingências de reforçamento sobre as quais o comportamento muda. As contingências relevantes podem ser melhor analisadas estudando o comportamento de um único estudante de cada vez em condições cuidadosamente controladas. Poucos educadores estão cônscios da extensão em que o comportamento humano está sendo examinado em disposições desta espécie, mas uma verdadeira tecnologia do ensino está surgindo. Começa a sugerir alternativas eficazes que podem substituir as práticas aversivas que tanta confusão têm causado. Bruce Frederick Skinner.